Olá! Estou aqui para dizer para você que neste mundo de tecnologia muitas vezes enfrentamos desafios. E foi isso que aconteceu hoje. Tínhamos programado uma live para as 18 horas com a terapeuta sistêmica Liliane Matages, mas infelizmente ela está fora de São Paulo e nós tivemos contratempos por conta da tecnologia. A internet deu um problema. Então, visando garantir aquilo que nós havíamos nos comprometido com as pessoas, nós vamos disponibilizar o conteúdo do que seria uma live, mas de forma gravada. E nos comprometemos mais uma vez aqui, em breve voltarmos, né, depois que tudo isso estiver resolvido, para conversar com vocês ao vivo e em cores, tá certo? Fiquem aqui agora com o nosso bate-papo de hoje a respeito do lugar da criança na família, uma visão sistêmica. Liliane, seja bem-vinda. Vou pedir para você se Oi, apresentar, para dizer para as pessoas quem você é. A gente não conseguiu fazer a live, para fazer ao vivo, né? Então a gente está gravando aqui para disponibilizar o conteúdo para as pessoas, uma vez que a gente se comprometeu em passar essa informação. Quem é você, Lili? bom, eu sou Liliane Cages, trabalho na área de terapia holística há algum tempo, sou formada em pedagogia, em algumas técnicas de terapia holística, entre elas a constelação familiar e a educação sistêmica. Então, atualmente eu atuo na área da educação e da constelação familiar. Muito legal. E a gente decidiu, né, escolher esse tema, o lugar da criança na família, porque a gente tem conversado bastante a respeito das constelações familiares e do que essa nova realidade tem trazido para as pessoas, e a gente percebe que tem um olhar muito grande para o adulto, mas que a criança não está sendo incluída nisso, né, Lili? Então, a gente decidiu falar um pouquinho sobre a criança, qual é o papel da criança nessa realidade. Quer falar um pouquinho a respeito disso? Vamos lá. Então, é muito interessante a gente olhar para a criança, porque muitas vezes a criança ou ela é muito vista ou ela é esquecida. E Uhum. ultimamente a gente tem observado muito isso em todo o nível familiar, né? Então, o que que a gente percebe? Que lá atrás, antigamente, a criança não tinha vez, né? A Uhum. criança era mais esquecida, né? Os adultos lá em 1800, né? Os adultos que tinham vez, as crianças sempre ficavam para depois, ou ela era considerada um mini adulto, né? E hoje já é totalmente ao contrário. Hoje, se a gente parar para pensar, a criança ela é considerada quase o reizinho da casa, né? Então Ela ela quem que manda. manda. Exatamente, ela quem manda, ela quem decide para onde vai. E aí o que que a gente percebe? Que a gente saiu de um ponto onde a criança era quase um mini adulto para entrar no outro ponto muito extremista, onde ela reina absoluto. Então, a gente percebe aí que a criança acaba perdendo um pouco o seu lugar na família e até mesmo a sua identidade enquanto criança, né? Então, a proposta aqui hoje é exatamente a gente olhar para essa criança e saber qual é o seu lugar no seu sistema familiar, né? Porque se nós não conseguirmos dar um lugar a essa criança, como ela pode ser criança? Porque o que Uhum. que a gente percebe hoje em dia? A gente percebe que muitos pais também não conseguem ocupar o lugar de pai, né? De pai e mãe. Porque muitos pais também não conseguiram ficar bem com os pais deles. Então, muitos pais têm dificuldade de assumir responsabilidade como adulto. E, por vezes, em determinados sistemas, em determinadas famílias, eles acabam delegando responsabilidade de adulto para criança, né? Então, isso é uma coisa que a gente também vê, né? E acho que para a gente E iniciar esse assunto, eu teria que falar um pouquinho das leis sistêmicas para as pessoas entenderem, não é isso? Como é que funcionam essas isso, leis? então, dentro da visão sistêmica, o que que a gente percebe, né? Em primeiro lugar, o que que é um sistema, né? Sistema é um conjunto de elementos que se interagem, né? E estão a serviço de alguma coisa, né? Desde de um simples relógio até o nosso universo. Então, tudo é um sistema. A diferença é que a família é um sistema aberto. O que significa isso? Que ela sofre influência
de outros elementos, né? E quando a gente vai falar de sistema, a gente percebe que todo sistema é regido por leis. E dentro da constelação familiar, nós temos as leis sistêmicas, né? Que são as 3 leis que Bert Hellinger agrupou, né, para servir como base para as constelações. Então, nós temos a lei do pertencimento, que significa que todos fazem parte, ninguém pode ficar excluído. A lei da ordem, ou hierarquia, que quem veio antes tem precedência, ou seja, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor, e quem veio antes merece esse lugar de respeito e de honra. E a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber, que é a lei da troca. Isso funciona no casamento, isso funciona nos negócios, isso funciona na amizade, só não funciona para pai e filho. Por quê? Porque os pais são grandes, eles vieram antes, né? Porque os pais nos deram o quê? A vida. Então não tem como um filho retribuir para o pai a vida. Então, só na relação de pai e filha que nós temos essa questão da lei do equilíbrio, que não tem como um filho dar a vida ao pai, mas o pai dá a vida ao filho. Então, o pai é grande, o filho é pequeno. O pai veio antes, o filho vem depois. Né? Então, dentro da visão sistêmica, esse olhar que nós temos quando nós olhamos também para a criança, né? Então, diante dessas leis sistêmicas, a gente começa a perceber qual é o nosso lugar na família, né? Então, enquanto pais, né, a gente tem que começar a olhar por onde? Primeiro, para nós como filho, depois a questão do casamento, né? O casal, independente de casamento ou não, mas o homem e a mulher que se disponibilizaram a formar um casal que gerar uma vida, né? E aí depois a criança. Então é mais ou menos assim que funciona, dentro dessa ordem, né? Da família, do sistema familiar. E cada um tem um Então, papel, e cada um tem uma função, né? Dentro desse sistema, exatamente, cada um tem um papel e cada um tem uma função. exatamente. E quando essa pessoa é impedida ou excluída, né? No caso, através da exclusão de cumprir o seu papel, fica um buraco. E aí pode ser o quê? Um descendente vir a preencher esse buraco que ficou. Então, muitas vezes, a gente tem crianças que saem do lugar de filhos para ocupar um lugar do avô, para ocupar um lugar do pai, principalmente a questão do irmão mais velho, né? Que a gente pode perceber que isso acontece muito. Por exemplo, o pai foi embora ou o pai faleceu e inconscientemente o filho mais velho acaba saindo do seu lugar de filho para voltar para pegar o lugar do seu pai. E aí o que acontece? Quando ele toma o lugar do pai, automaticamente ele deixa de ser filho, né? E ele acaba deixando de cumprir aquilo que realmente é o seu destino. E é o que a gente pode chamar de destino pesado, né? Porque aí você tem o leve e o pesado. Quando eu estou ocupando um lugar que não é meu, automaticamente eu estou num destino mais pesado. Quando eu volto para o meu lugar, eu estou com o meu destino mais leve, né? Então, assim, para a gente dar o lugar à criança, a princípio, a gente tem que ocupar o nosso lugar como pai, né? E como fazer isso, né? Essa era a pergunta. Assumindo, como fazer isso? Assumindo o nosso papel enquanto pai e mãe. Mas vamos lá, para a gente assumir o nosso papel enquanto pai e mãe, a gente tem que lembrar que nós somos o quê? Em primeiro lugar, o homem e a mulher. E como homem e mulher, antes nós fomos o quê? Filhos, né? Então, quando eu sou um filho e eu realmente tomo os meus pais no meu coração, o que significa tomar pai no coração? Pai e mãe. É assumir verdadeiramente tudo aquilo que vem, aceitar verdadeiramente tudo aquilo que vem dos nossos pais. Isso significa o quê? Tantos conflitos quanto as vitórias, né? Tanto a dor quanto o amor. Tanto aquilo que nós consideramos como defeito, como aquilo que a gente julga qualidade. Então é aceitar os nossos pais do jeitinho que eles são, né? E quando a gente fala em aceitar os nossos pais do jeitinho que eles são e tomar no coração dizendo um sim para isso, a gente está honrando a nossa vida. E quando nós honramos a nossa vida, nós conseguimos seguir.
né? E uma coisa importante também nessa história toda é que quando nós assumimos realmente o nosso lugar, aceitando os nossos pais do jeito que eles são, o nosso destino flui, né? E a gente se torna um adulto responsável. E só um adulto responsável pode cuidar de uma criança. Porque daí a gente volta para o lugar, né? Quando a gente aceita, de Exatamente. alguma maneira, aquilo que veio dos nossos pais. E daí acho que cabe dizer que é aceitar, independente da sua história de vida, porque dentro da constelação, né, a gente trabalha muito com o não julgamento. E então, se você foi abandonado pelos seus pais, se você não conheceu seu pai biológico, sua mãe biológica, você pode ter tido realmente uma infância desafiadora em muitos sentidos, mas mesmo assim é a sua história. E você veio de um pai e de uma mãe, né, Lili? É importante. Exatamente. É isso mesmo. Porque o que, que o julgamento faz, né? O julgamento enfraquece, né? Uhum. Então ele nos desempodera. Então quando eu julgo os meus pais, nossa, eu estou julgando a minha própria história. Por quê? Porque eu carrego os meus pais aqui dentro de mim. E eu não carrego só os meus pais, eu carrego os meus avós, meus bisavós, os meus tataravós, né? Toda a minha ancestralidade. E quando eu julgo meus pais, eu estou julgando todo o meu sistema, né? E eu esqueço que tudo que eles fizeram foi o melhor que eles podiam, dentro daquilo que eles sabiam na época que eles tinham, né, para viver. E que eles estavam a serviço da vida. Então, quando a gente fala assim, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, meu pai me abandonou, tá, ele te abandonou, mas o que que ele fez? Ele te deu a vida. Né? Então, assim, tem a questão, tem uma brincadeira que fala assim, não, depois do que os pais te deram, que é a vida, tudo mais é bônus, né? Porque é você quem corre atrás, né? Então, é assim, é compreender isso, aceitar e mais para frente, vai concordando com isso, né? A gente sabe que não dá pra gente impor nada, porque tudo tem que ser uma coisa do coração, você tem que realmente incluir isso no teu coração. E só quando você faz isso realmente com verdade, dizendo um sim para você também, não é só um sim para seus antepassados, é um sim para você também, concordando com isso, aí você sabe que você está no seu lugar de filho, né? Claro que tem muitos emaranhados para a gente olhar, né? Tem muitos, e daí e é aí que a constelação entra, né? Para a gente olhar para esses emaranhados, quando realmente nós temos dificuldade em assumir o nosso papel dentro do nosso sistema, em ficar no nosso lugar dentro do nosso sistema, né? Então são as repetições de padrões, são os sintomas que aparecem, as doenças, enfim. Então, quando começa esse processo de repetição de padrão, e quando eu tenho dificuldade de assumir realmente o meu papel dentro do meu sistema, eu tenho dificuldade de ficar no meu lugar, é recomendado fazer uma constelação, né? Porque aí você realmente, dentro da configuração da constelação, você pode ver o seu lugar, né? E dentro desse ver o seu lugar, né, você vai perceber realmente o que estava faltando para você se conectar com o seu sistema. Porque às vezes a gente também não consegue se conectar, né? Tem essa desconexão. E por que eu estou desconectado do meu sistema? Para onde eu estou olhando? Né? Então, assim, tem N situações que quando a gente abre uma constelação, a gente vai observar. Né? Então, quando me aparece uma situação que a criança, que o pai ou a mãe fala, meu filho tá com problema, meu filho isso, meu filho aquilo, o que que eu olho primeiro? Eu olho para os pais. Primeira coisa, eu olho para os pais. E eu observo o que está acontecendo no sistema de origem desses pais. E aí, em cima do que o sistema de origem me traz, aí nós vamos ordenando esse sistema. E aí a criança também vai ter o seu lugar de criança, porque aí é permitido para essa criança. Porque Né? muitas vezes a criança ela está refletindo literalmente os pais, né? Então, de uma maneira Exatamente. geral, quando uma criança vem para terapia, a gente fala, a gente não trata só a criança, a gente trata os pais junto com a criança. Numa terapia Exatamente. floral, por exemplo, em qualquer outra terapia, porque a criança é só um reflexo do que está acontecendo no sistema dela. É. E a criança, ela é muito sensível a isso, né? Principalmente até os 7 anos, a criança é muito sensível, muito sensível. Então ela capta tudo. Então, assim, a gente já sabe, a criança quando chega até nós, a gente sabe
O que está por trás disso, né? Eu sempre brinco, olha atrás do ombro, o que tem atrás do ombro? Tem uma história, vamos olhar essa história, né? Então, quando... Quer falar? Pode falar. É só eu te dizer assim, essa sensibilidade que você disse da criança é até, e principalmente é no não verbal, né? Porque a criança capta, Exatamente. inclusive, o que não é verbalizado, porque as pessoas às vezes falam assim, não, Uhum. mas eu não briguei na frente da criança. Não, mas ela não viu nada. Ela não viu, mas ela sentiu e ela percebeu. Porque a criança tem esse sexto sentido, digamos, muito apurado, essa sensibilidade muito apurada, né? Ela tem. Ela é muito sensível a tudo, né? Uhum. Então, é tomar muito cuidado com o que a gente leva para a criança também. Então, quando o pai está no lugar do pai, a mãe está no lugar da mãe e o casal está no lugar de casal, então eles vão saber exatamente o que leva para a criança. Então, você não vai levar um problema de casal para uma criança. Ela é o filho, ela veio depois do casal, né? Então, não cabe ao casal levar um problema dele para a criança, né? Porque quando faz isso, o que acontece? Houve uma desordem, né? Saiu do lugar. Porque a criança é pequena, os pais são grandes, a criança é pequena. Então, quando tem essa desordem no sistema, tem uma desordem a nível estrutural, começa a gerar sintomas, né? E a criança vai refletir isso. Então, ela reflete na aprendizagem, ela reflete no emocional, reflete no físico através de doenças. Então, a gente pode perceber que às vezes a criança está doente, mas não é uma doença física, não é um resfriado que ela pegou porque ela tomou frio, né? E você sabe, você trata de crianças também, né? Uhum. Então, você sabe que às vezes não é isso, né? Então, assim, o emocional da criança, enquanto criança, deve ser protegido, né? Então, é assim, não dar responsabilidades para a criança que são de adultos, para resolver problemas de pai e mãe, né? Isso acontece muito, pode falar. Eu ia dizer que uma outra coisa que eu percebo muito durante os atendimentos é essa responsabilidade, não só no sentido de você levar um problema para a criança, para ela resolver, mas muitas vezes uma inversão de papéis, né? Onde a criança, como a Uhum. gente falou lá no começo, ela é colocada num patamar de que ela é o dono da casa e de repente existe essa transferência. A mãe coloca a criança no lugar do marido, e ela passa a ser, não estou falando sexualmente, nada disso, gente, é uma inversão de papéis, tá? Exatamente. Onde a criança passa a ocupar o lugar do homem da casa, e pelo fato dela decidir as coisas, e ela vem em primeiro lugar, e daí a relação de casal começa a ter problemas também, né, Lili? Sim, isso acontece muito. E uma coisa que acontece também é quando tem separação, né? Os Uhum. pais se separam e aí acontece exatamente isso. Não, o filho mais velho vai para o lugar do pai. Agora você é o homem da casa. Não, ele não é o homem da casa, É. né? Ele é apenas o filho. Então, assim, é saber exatamente olhar para a criança e deixar a criança ser criança, né? Se desenvolver dentro daquilo que ela realmente é, uma criança. Então, a gente só pode fazer isso quando nós adultos estamos no nosso lugar com as nossas responsabilidades, né? Então, o que acontece muito também com a alienação parental, né? Onde a criança vira o centro vira o pombo correio às vezes, porque a Uhum. mãe não fala com o pai e o pai não fala com a mãe e a criança fica ao leve trás, né? Então, a criança automaticamente ela está no meio do conflito do casal. E não é esse o lugar da criança, né? E também pode acontecer durante uma separação da criança tomar um partido, né? Ou da mãe ou do pai, né? E isso acontece, né? Mas acontece por quê? Por lealdade. Porque a criança acaba fazendo parceria com um Uma das dos partes. genitores, das partes, ou do pai ou da mãe. E aí o que acontece? Inconscientemente, ela vai negar um pedacinho dela, porque ela está negando um dos pais. Né? E se ela é 50% pai, 50% mãe, quando ela tem que tomar parceria, né, ir para um lado ou do pai ou da mãe, ela está negando o outro. E quando ela nega o outro, ela está negando um pedacinho dela. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a criança ela começa a apresentar sintomas, até a nível de adolescência mesmo, com essa questão de depressão, de mutilação,
De ela não está bipolaridade. completa. Bipolaridade, ela não está completa, está faltando alguma coisa, né? Então, o que que a gente faz nesse processo todo? Vamos recorrer aos pais. Vamos lá. Olha para o pai, olha para a mãe, né? Onde que iniciou tudo isso, né? Então, a gente permite à criança que ela fique no lugar dela. Para a criança é muito difícil ela ter que escolher, né? Como que ela vai escolher um pai ou escolher uma mãe? Se os dois fazem parte dela. Então a gente está fazendo o quê? Está causando uma divisão. E é uma divisão muito dolorosa, que vai dar complicação lá na frente. Então, É, assim, só queria te pode falar. interromper para falar que é bem interessante, né? Acho que é importante dizer, as crianças, de uma maneira geral, e de forma inconsciente, elas sempre vão querer que os pais fiquem juntos. Sim, Esse é o papel da criança, né? Eles não querem a separação dos pais. Claro que, como adultos, a realidade é outra e é compreensível, mas é importante que fique claro que os pais se separaram, né? Na realidade, o homem e a mulher se separaram, o casal se separou, isso, não o pai e a mãe, né, Lili? exatamente. Porque quem se separa é o homem e a mulher. Uhum. Os pais nunca se separam, né? E eles sempre serão os pais. E aquela velha história, eles são os pais certos para nós, sempre, né? Independente da Então, história que sim, esteja envolvida atrás desse sistema. exatamente. Então, assim, a gente ter a consciência da importância do nosso papel junto à criança, né? E não delegar a sua responsabilidade de pai e mãe. Ok, que a gente sabe que hoje nós temos diferentes famílias, né? Contextos de família, configurações de família. Uhum. Então a gente sabe que tem a mãe solteira, que tem casais, crianças que são criadas por dois homens ou duas mulheres, crianças que são criadas por avós. Mas diante disso tudo, né, não esquecer que antes de tudo isso vieram quem? Os pais biológicos. Então, mesmo para essas crianças que não têm contato com os seus pais biológicos, é importante a gente frisar aqui que ela precisa ter a consciência de que ela é fruto de um homem e de uma mulher. E esse homem e essa mulher são os seus pais, porque eles deram a vida. E mesmo que você não tenha contato com eles, tem como você se conectar com eles através da sua própria força interior. O que significa isso? Dá espaço para eles aqui. Então, imagina, mentaliza que do teu lado direito está o seu pai, mentaliza que do seu lado direito está a sua mãe, Lado independente de esquerdo. você do lado esquerdo, independente de você tê-los conhecido ou não, né? E diante disso, o que que você faz? Você vai somando isso dentro do teu coração, né? E é muito importante aos pais que adotam, ou mesmo os cuidadores, né? Que, por exemplo, fica com o vô ou fica com a avó, né? Que os pais não estão presentes. É muito importante que esses cuidadores, eles deem espaço para os pais biológicos dessas crianças, né? Então, leva para a criança isso, né? Então fala, olha, eu sou seu pai do coração, sou sua mãe do coração, mas eu só tô com você, eu só tenho você graças aos seus pais biológicos. Então dá um espaço para esses pais biológicos no coração da criança, porque a criança sente, né? A Mesmo que não criança seja dito, sente. né? Exatamente. É a velha história do patinho feio, né? Uhum. Quem conhece a história do patinho feio sabe. Ele ficou lá junto com o cisne, até que um dia ele falou, nossa, mas eu não sou, né? Uhum. Então, assim, perceber exatamente isso. É que a criança vai perceber isso. Então, assim, é dar espaço mesmo para ela ser criança, dar o lugar dela no sistema, ocupar o seu lugar de pai, assumindo as suas responsabilidades. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Vai trazendo uma ordem, e dentro dessa ordem vai apaziguando o sistema. E quando o sistema vai apaziguando, os sintomas, os emaranhados tendem a diminuir, né? E com isso começa a criar o quê? Vínculos, e esses vínculos começam a dar abertura para que cada um cumpra com o seu destino, né?
Nós temos, assim, diversos casos que a gente percebe nitidamente a criança fora do lugar, né? Então, crianças muito ansiosas, eu já atendi criança com ansiedade extrema, com asma mesmo, aquela coisa de não conseguir respirar, e quando a gente fez um trabalho, ela estava ocupando o lugar da mãe. E a mãe estava ocupando o lugar da filha. Os Então, papéis assim, invertidos. papéis invertidos. E é uma coisa assim que você trabalha só com fala. Não precisei abrir uma constelação, mas só com a fala a gente já vai colocando a criança no lugar dela, né? Então vai na imaginação, olha, imagina você pequenininha, você vai trazendo essa paz para a criança. Então assim são muitos os relatos das crianças que realmente assumem um papel que não são delas. E isso desde pequena, tá? Não é assim, eu não tô falando de adolescente, tô falando de criança mesmo, que a gente começa a deparar. Então, é muito importante a gente olhar para isso e já dar para a criança toda a estrutura necessária para que ela possa crescer segura no lugar dela. E como ela vai sentir-se segura, né? Sabendo que ela tem o quem atrás dela, os pais, independente de tê-los conhecido, né? Então, é essa segurança, e é uma segurança que a gente vai conquistando e vai construindo, né? Porque uma criança abandonada, ela vai ter essa dor, né? E como que a gente pode apaziguar essa dor? Falando que ela tem um sistema, que ela tem uma história. E quando os pais que adotam uma criança e assumem essa criança para si, na sua família, no seu sistema, eles têm que ter a consciência de quê? De que eles também estão assumindo, adotando não só uma criança, mas também todo um sistema familiar. Então, na realidade, você tem o sistema do seu marido, o seu sistema e o sistema da criança. Então, olha quantos sistemas aí para lidar. E fora o sistema da criança, tem o pai da criança e a mãe da criança, né? Então, assim, é muito sistema, né? É um E como que a desafio. gente faz isso? É um desafio. E como a gente consegue fazer uma coisa fluir, dando um lugar para cada um? Então, eu dou o lugar para o meu marido, dou o lugar para minha esposa, dou o lugar para o pai da criança, dou um lugar para a mãe da criança e para os sistemas deles. Mas tudo muito organizado. Então, quem veio antes aí na história quando eu adoto uma criança? Os pais biológicos. E depois os pais adotivos, que são os cuidadores. Porque os pais biológicos dão a vida. Os pais adotivos dão sequência a essa vida no sentido de nutrição, de manutenção. Então, eles nutrem, eles cuidam, né? Então, é isso que eles fazem. E quando a gente nega a criança o direito de saber, a gente está negando a criança de saber a sua história e está negando a criança de tomar sua força. Né? Quem assistiu o filme lá, eu não sei se você assistiu esse filme, Sim, não é é? lindo. O tempo todo, né? Era um indiano que foi adotado, para quem não conhece a história, né? Um indiano que foi adotado e foi por uma família australiana, né? E aí o que acontece? Uma inquietação dentro dele muito grande, que ele achou, localizou a mãe dele e teve que voltar para o sistema dele para conhecer, para tomar a força dele. E muda a história, né? Muda a história. É lindo. Muda. É lindo esse filme. Então, assim, é um filme que eu recomendo para todos os pais realmente para assistirem, independente de pai e mãe, né? Acho que para todo mundo assistir, porque é um filme que realmente faz uma diferença. Então, diante disso, você percebe como é importante para a criança tomar conta, tomar posse Receber dessa a força, força, né? receber a força. Aí, como que a gente pode fazer isso também, né? Vamos para a prática um pouquinho. Trabalhar com criança para ela tome a força dos seus pais. Bom, em primeiro lugar, vamos ver se os pais estão tomando a força, né? Se eles estão no seu lugar. Então, a gente vai partir do princípio que os pais são adultos responsáveis que estão no seu lugar, né? Independente de serem pais que adotaram ou não, né? Sabendo que estão no seu lugar, então automaticamente eles vão olhar a criança como criança. E como a gente pode ajudar a criança a tomar a tua força, né? Então, vem várias sugestões, né? Você pode fazer o genograma,
que é o genograma, a árvore genealógica da família. Então, coloca a criança, os pais, os avós, e vai contando essa história para as crianças, vai contando a história da família para a criança, vai contando curiosidades, vai falando dos talentos, vai falando dos desafios, né? Traz a história da família para a criança. Posso te interromper aqui para falar uma coisa? Claro. Acho que é muito importante quando faz esse organograma, né? Incluir os abortos, né, Lili? Porque eles fazem parte do Sim, sistema, nem que fosse como uma estrelinha, ou pelo menos mencionando, né? Porque sim, pode fazer, gente. a gente pega muitos casos onde a criança, às vezes, ela é tida ali como o filho mais velho, e a pessoa teve 2, 3 abortos antes dela. Então, ele está ocupando um lugar que não é dele, porque esses abortos não foram reconhecidos. E lembrem-se, não nos cabe julgar de que forma esse aborto aconteceu. Só virou uma estrelinha. Né? Ninguém vai ficar te perguntando sobre isso, mas colocar a criança, olha, você não é o mais velho, você é o número 3, número 4, dá o lugar certo para essa criança. Exatamente. Porque a criança sabe, né? Uhum. E você pode notar, quem trabalha com criança e pede para a criança desenhar, faz o desenho da família. Você pode perceber que às vezes ela vai colocar uma estrelinha, vai colocar um bichinho, vai colocar uma florzinha e automaticamente ela vai. Você, dentro de uma leitura sistêmica do desenho da criança, você vai observar que tem aborto lá. Uhum. Porque ela vai ilustrar de alguma forma, né? No desenho também dá para perceber que lugar que ela se sente, onde ela está partindo do desenho. Né? Ela está se no meio sentindo dos grande, pais. né? Exatamente. Se ela está no meio, se ela está grande, se ela está pequena, se ela está na família, se ela está excluída, se ela está dentro, se ela está fora. Então, assim, dentro de um desenho da criança também você pode perceber muita coisa. Então, nós temos o genograma, nós temos o desenho, que também é uma forma uma forma visual. Nós temos o que a gente chama de desenhar o pai e a mãe, mesmo, um pouco maior, e fazer a criança no centro. Isso aí você já pode fazer, desenha o pai e a mãe, deixa a criança no centro, independente dos irmãos, tá? Vamos trabalhar individualmente. Deixa a criança no centro e você pode deixar esse desenho fixado na parede, porque aí a criança vai perceber que quando ela precisa da força do pai e da mãe, ela olha para aquilo, para aquele desenho, então ela pode buscar essa força. Né? Isso pode ser feito através de fotos também, ao invés de ser, por exemplo, o desenho pode colocar uma foto, uma colagem, né, para colocar a criança no lugar dela e os pais assumirem os seus próprios lugares. Exatamente. Você pode fazer com coisa simples, o leite e o Toddy, então assim, o leite é a mamãe, o Toddy é o papai, mistura, você toma a nossa força, sabe? Uma coisa simples. Massinha, você pode pegar 2 massinhas diferentes. Então, esse pedacinho é o papai, esse pedacinho é a mamãe. Mistura, essa mistura das massinhas é você. E você pode entregar. E eu já fiz isso, já trabalhei com isso, e assim, é impressionante que as crianças pegam a bolinha na massinha, misturada numa única cor, e falam, eu vou levar comigo. E elas levam mesmo, e deixam com elas, porque assim eu tenho a força do meu pai e da minha mãe quando eu precisar. Então, assim, são situações que você observa como é importante a presença dos pais e a força desses pais, né? Quando eu falo presença aqui, é no sentido de força, tá? Porque a gente sabe hoje que a família, dentro dessas novas configurações, às vezes não tem o homem e a mulher, né? Mas a força, a essência, saber da onde ela veio, saber que ela é feita do contexto masculino e feminino, e que desta força, dessa fusão, resultou uma criança. E que essa criança foi gerada com amor, independente da história. Né? Então, tudo isso faz com que a criança ela comece a se sentir pertencente ao seu núcleo familiar. E o sentir é muito importante, porque como a gente falou aqui no começo, né, que a criança ela sente, né, independente do verbal ou não verbal, a criança sente. Então, quando ela começa a sentir essa força, ela vai ganhando o quê? Ela vai ganhando segurança, ela vai ganhando confiança, né? Então, a mãe nutre e o pai empurra, né? A mãe traz para a vida e o pai empurra para a vida, né? Vai. Então, assim, olha a importância do nosso papel enquanto pai e mãe, né? Enquanto cuidadores. Né? Então, assim, é impulsionar a criança para a vida.
né? E dentro desse impulsionar a criança para a vida, é permitir que ela seja quem ela é, né? Então aí nós entramos nos talentos também, que são vários, né? Então, eu fui médico, meu pai é médico, minha mãe é médico, todo mundo é médico, você é médico, mas aí o filho vai ser outra coisa, Vai ser músico, né? vai ser músico. E aí, o que que eu faço, né? O que que eu faço com isso? Então, assim, aceita isso. Por quê? Porque é a criança no seu melhor, fazendo aquilo que realmente ela veio para fazer, cumprir o seu destino. E quando ela está no lugar dela, ela vai cumprir o destino dela, né? E cabe exatamente a nós fazer o quê? Dar todo o apoio a ela para que ela siga forte nesse caminho, né? Então, assim, é um lugar que é um olhar que a gente tem que ter de muito amor, de muita sabedoria no sentido assim de entender a minha história enquanto adulto, para que eu possa realmente liberar a história da criança enquanto criança. Então, é assim, ser quem eu sou no meu papel e permitir que a criança seja quem ela é no papel dela, né? Eu queria fazer uma pergunta, Lili. Assim, eu recebo muitas pessoas que querem informações a respeito dessas novas doenças que a gente pode chamar, né? Do TDAH, déficit de atenção, a ansiedade, a bipolaridade, as crianças que elas manifestam alguns desses sintomas. Como é que a gente pode, como é que você pode falar um pouquinho a respeito da visão sistêmica com relação a isso? Como é que a constelação pode ajudar nesse aspecto, enfim? Tá. Em primeiro lugar, não dá para a gente dar uma resposta única. Única, porque cada sistema é um sistema. Exatamente, cada caso é um caso e cada sistema vai trazer uma história diferente. Então, eu posso ter a mesma coisa, o mesmo sintoma, mas vai trazer uma resposta diferente do seu sintoma, né? Então, assim, o que que a gente pode falar disso? O que pode ser? Possibilidades, tá? Pode ser irmãos não reconhecidos, não vistos, né? Que são os abortos, os excluídos. Pode ser algum antepassado excluído também. Pode ser a criança principalmente estar fora do seu lugar, né? Eu já tive caso de criança autista onde teve um aborto anteriormente e era o irmão mais velho, aí teve o aborto, nasceu esse menino e depois teve mais um aborto. E não tinha olhado para isso. E mesmo na constelação, ela não aceitou. Então, assim, no caso dessa criança, haviam 2 abortos entre ela, que não tinham nascido. Depressão, já atendi casos que foram 4 irmãos antes que não nasceram, 2 gêmeos, 2 irmãos, e depois nasceu a menina. E aí, o que que acontece? O que que acontecia? Ela carregava 4 destinos com ela. E fica pesado demais, né? Fica muito pesado. Então, quando ela reconheceu que ela era a quinta no sistema, quinta na linha dos irmãos, ela ficou só com o que é dela. E a gente foi deixando com cada irmão aquilo que era dele, né? Então, nós demos o lugar ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto irmão e ela era a quinta. Depois disso, o que que acontece? Ela fica mais leve, porque ela sabe que ela não é a primeira, né? E com isso tudo fica mais leve, ela fica só com o que é dela. E a gente pode dizer também que de alguma maneira essa ansiedade, né, essa hiperatividade, muitas vezes também é isso, porque a criança fica inconscientemente buscando o lugar daqueles que estão excluídos. Por isso que ela fica olhando. Pode falar. Porque ela fica muito ativa, né? É como se literalmente ela ficasse o tempo inteiro correndo atrás daquela pessoa que não está incluída dentro do sistema. É a mesma coisa com gêmeos, né? Quando não nasce um e o outro nasce, o que que acontece? Muitas vezes essa criança entra numa depressão porque ela está seguindo o outro na morte. Ou ela fica perdida, não sabe o que fazer da vida, entra na adolescência totalmente sem saber o que que ela vai fazer. Por quê? Porque teve o irmão gêmeo que não nasceu e automaticamente, por lealdade,
ela acaba seguindo esse irmão na morte. É tudo muito inconsciente, tá, gente? Não é falar, eu estou seguindo meu irmão na morte. Não, não é isso. É inconsciente. Por quê? Porque ela sente falta disso. É como você falou, ela fica procurando. É um radar, é uma antena. Ela sabe, ela sente. Então ela fica olhando e ela fica percebendo. Ela sente isso dentro dela. Tá faltando alguma coisa. Uhum. Aí quando você coloca esse alguma coisa, que no caso é o irmão gêmeo, ela senta. Por quê? Porque esse irmão gêmeo teve o lugar dele reconhecido. Então ele foi visto, né? Então é o que a gente chama de dar um bom lugar. Né? Então eu dou a você um bom lugar, você faz parte, então eu não sou a primeira, você é o segundo, você veio antes, né? Então você vai dando espaço para isso. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, quando você realmente dá o lugar à pessoa que estava excluída ou que não foi vista, acalma totalmente. E muitos sintomas podem Diminuir, ser né? eliminados, diminuir, eliminados. Bom, eu tenho caso, né, que você já conhece, né, Uhum. que eu não foi com constelação, não foi com nada, foi apenas com frases, com olhares, né, somar pai e mãe, que eu falava para ele o tempo todo, eu vejo você, eu olhava no ombro dele, do lado direito, do lado esquerdo, trazia para o centro do meu coração e somava os pais dele, aceitava os pais deles do jeitinho que eles eram, porque eles são, né, os pais certos para essa criança, para a criança, e só com falas de soluções a criança Mudou o comportamento. acalmou, mudou o comportamento. Então, assim, são coisas que você olha e você fala assim, nossa, não precisa constelar às vezes, né? E você vai levando isso para a criança, né? Você traz ela para o sistema dela, né? Você não, né? O próprio sistema faz todo o movimento para isso, porque nós somos apenas facilitadores nessa história toda, né? Então a gente, através de frases de soluções, a gente pode resolver situações que às vezes o remédio tá, vamos dizer assim, deixando mais, só tá Mascarando. maquiando, né? Mascarando. Lógico, os remédios são importantes, a gente tem que continuar com todo esse tratamento médico, não estou falando isso, por favor, os remédios permanecem, mas assim, a constelação ela vem para ajudar, né? Nesse contexto, ela vem para somar, né? Então, assim, laudos podem ser eliminados através de pequenas frases, através de pequenos olhares, através de um eu vejo você, né? Porque você está fazendo o que? Você está incluindo. Né? E quando você inclui esse irmão que não foi visto, tudo mais se acalma. Então não é só a criança que vai se acalmar, não é só a criança que vai melhorar na escola, não é só a criança que vai melhorar em relação ao pai e mãe. É o sistema É como um todo o todo, né? sistema, exatamente. E assim, quando a gente tem esse olhar para a criança e a gente inclui o pai e a mãe dela, ela sabe. Então ela não vai te contra-atacar, né? Ela vai conversar com você, ela vai trocar com você, né? E você pode perceber que às vezes tem pais adotivos que têm muito conflito com os filhos, né? E se você dá um lugar aos pais biológicos dessa criança, só o fato de você ser grata a esses pais, Porque por eles afinal terem dado foi essa por conta criança. deles, foi por conta deles que essa criança existe e está no seu sistema, né? Exatamente. E é por causa desses pais biológicos que doaram a criança que você pode ser pai, que você pode ser mãe. Então você só é pai e mãe porque alguém lhe deu essa possibilidade, né? E cabe E aqui quando a dizer, gente né, sem julgar como essa criança chegou até as mãos, né, dos pais adotivos, porque batia, jogou no lixo, não importa qual é, para a constelação não importa qual é a situação, importa que de alguma maneira esses pais deram a vida, não puderam dar continuidade no sentido de seguir com essa vida e essa criança veio para vocês. É isso, né? exatamente, porque
quando a gente fala de dar uma criança, doar uma criança, ou mandar para adoção, seja como for, a gente está falando de muito amor aí, viu? Por mais louco que isso possa parecer aos Por olhos mais dos outros. louco. Exatamente, estão de muito amor, de muito amor. Por quê? Porque essa mãe, ela poderia ter abortado, concorda? Uhum, Ela poderia ter desistido, falar, vou tirar meu filho. uhum, Mas não, ela está a serviço da vida e ela, a partir do momento que permite que essa criança nasça, ela fez o quê? Ela deu o principal para a criança, que é a é a vida, vida. que é o que todo pai faz. Deu a vida. Então o serviço dela acabou aí, tá ok. Agora o resto é bônus. Então, assim, é difícil, né? Quando a gente não tem uma visão sistêmica, a gente vai julgar, a gente vai condenar, né? Mas, é a mãe, mas ela fez isso, isso, isso. Mas, gente, ela deu a vida. Uhum, Dentro da visão sistêmica, nós estamos todos a serviço da vida. E tem uma outra coisa também importante nessa história, que é a criança de substituição, né? Então, por exemplo, eu perdi meu filho, não posso mais ter filho, eu vou lá e adoto um para colocar no lugar. uhum, A criança sabe, ela sente isso. Eu vi um caso uma vez de um rapaz que ele tinha muita raiva dos pais, muita, muita, muita. E aí um dia ele verbalizou e falou assim, mas eu só tô aqui porque o filho deles morreu. Então ele tinha tanta raiva, que ele não conseguia enxergar nem um pouco de gratidão pela vida, né? E ele não conseguia mesmo. Então foi necessário fazer todo um trabalho, né, de dar um lugar a essa primeira criança que morreu no uhum, sistema familiar, dar um lugar aos pais dele, porque ele era adotado, dar um lugar aos pais dele, dentro do coração dele e dentro do sistema do qual ele fez parte, né, os cuidadores, para que ele pudesse ter o seu lugar. Então, assim, mesmo as crianças que morrem e nasce o segundo filho e dão um nome do primeiro, né? Também isso aí peso, dá né? um pouco de conflito, exatamente. Aí a gente tem que olhar para isso com muito carinho, porque cada criança é única, né? Então, assim, são detalhes que se a gente se atentar aqui, a gente vai buscar muitas informações, né? Mas assim, de base, para a gente começar, então o que que a gente pode olhar aí? Então, são as leis sistêmicas. Primeira coisa é saber que todos fazem parte de um sistema e que um sistema vivo sofre influência, que é o Uhum, caso das famílias. Segundo, são as leis, que é a base de tudo que nos ajuda a fazer o quê? A desenvolver uma postura sistêmica. O que é uma postura sistêmica? É olhar as situações, os acontecimentos, olhar para as pessoas sem julgamento, né? Sabendo que todos fazem parte, que tem a lei do dar e receber, quem veio antes tem precedência, né? E que todos têm um lugar no sistema e que não tem como excluir. Diante disso, perceber o quê? Que quando eu estou no meu lugar, eu assumo a responsabilidade do meu destino. Enquanto responsável pelo meu destino, eu dou conta daquilo que é meu. E quando eu dou conta daquilo que é meu, eu fico com o que é meu. Então, eu não dou para o outro aquilo que é meu, eu não coloco esse peso do meu destino em cima do outro, né? E uma coisa bem interessante de se dizer aqui também, que é exatamente essa questão de ficar apenas com o que é meu, né? uhum, Que a gente tem às vezes a gente se sente culpado, né, de viver um destino mais leve, de estar vivendo de deixar a nossa vida fluir. E aí o que acontece? A gente acaba pegando um destino do outro e carregando coisas que não são nossas. E a importância de estarmos exatamente no nosso lugar é essa. Porque quando eu estou no meu lugar, eu estou apenas com o que é meu, uhum. né? E, e quando eu estou assumindo isso, a minha vida flui, né?
E quando eu estou no meu papel de adulto responsável, eu não dou responsabilidades que não pertencem às crianças. O que significa dar responsabilidades que não pertencem às crianças? Deixar elas resolverem tudo, né? Às vezes as mães ou os pais acabam trazendo a criança como um confidente, né? De histórias de casal. E aí, como é que fica a cabecinha da criança? Que partido que ela vai tomar, se ela não pode tomar partido de pai e mãe? Então, tudo isso a gente tem que olhar. É um olhar muito cuidadoso. A criança, ela é uma joia muito rara, né? E a gente tem que olhar para esse serzinho aí com muito amor, com muito respeito. E deixá-las mesmo ser criança, viver essa infância. E Através dar do a lúdico, ela, né? através do lúdico, e dar a ela a oportunidade de se expressar enquanto criança, né? Então, tudo isso faz com que o seu destino realmente flua de uma forma harmoniosa, né? É isso. É isso. Quer falar mais alguma coisa para concluir? Que o nosso tempo está quase em cima. Tá quase em cima? É. Então, vamos lá. Eu acho que a base de tudo é realmente nós nos estruturarmos enquanto família, né? E que significa nos estruturarmos enquanto família, independente da configuração, tá? Porque aqui eu tô falando de família como um todo. Mas começa com a gente em primeiro lugar, né? Nós realmente tomarmos o nosso pai e a nossa mãe todos os dias. Então é aquela velha história, eu dou um lugar para o meu pai, dou um lugar para minha mãe. Eu tomo esse pai e essa mãe todos os dias no meu coração. E quando eu estou com meu pai e com a minha mãe, eu posso estar comigo plenamente e ser o filho. E quando eu sou o filho, eu posso ensinar o meu filho, ou posso deixar o meu filho ser filho também. E quando isso acontece, a vida flui, né? O sistema flui Com com mais leveza, né? leveza. Exatamente. Ah, é muito legal, Lili, esse nosso papo. Adorei. Você quer deixar os seus contatos aí para quem quiser falar com você? Seu telefone, seu Instagram? Pode ser Facebook, né? Liliane Matages. O telefone é o 992142873 e o Instagram é Liliane Constelação Terapias. Eu coloco Tá? para vocês aqui. Lili, muitíssimo obrigada pelo papo, agradeço muito. E teremos outros com toda certeza, daí Com pós-pandemia, certeza. provavelmente ao vivo, de verdade, para todo mundo, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, né? Eu acho que é uma das coisas que vale muito a pena a gente falar, porque se a gente começa já na infância a fazer esse trabalho, a gente vai ter um adulto muito mais presente no seu lugar, né? Pois é. Então, vamos olhar para as crianças, vamos começar a olhar para elas, deixá-las no lugar delas, porque quando elas crescerem, serem adultos realmente responsáveis e dando conta do seu destino com segurança, que é isso que a gente torce para que seja, né? Ah, que maravilha. Lembrando que na semana que vem, dia 3, né, a gente vai ter uma constelação online, né, Lili? Em grupo. Isso. Quem quiser participar, entre em contato aqui conosco, manda. Se vocês tiverem perguntas também, pode mandar, né, Lili? As perguntas Pode que mandar. ela Pode mandar que responde eu todas. respondo sim. Tá Então, bom? beijo, gente. Beijo, Lili. Brigadíssima e a gente se fala. Beijo, obrigada. Até. Beijo Até. para todos. Tá.